Olá, meus amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar numa jornada profunda e transformadora. Já pararam para pensar quais foram as palavras mais fortes, mais impactantes que Jesus já disse? Muitas vezes, pensamos nele como o pastor gentil, a figura serena, e ele é tudo isso, mas Jesus também foi um mestre de palavras poderosas, palavras que cortavam até a alma, que desafiavam o status quo e que nos chamam a uma transformação radical até hoje. As palavras de Jesus têm um poder que transcende o tempo. Elas não são apenas conselhos antigos, são verdades vivas que ecoam em nossos corações, nos confrontando, nos consolando e nos guiando. Preparados para explorar algumas dessas declarações que abalaram o mundo? Então, fiquem comigo, porque o que vamos descobrir juntos pode mudar a maneira como vocês veem a fé, a vida e a si mesmos. Vamos começar com uma das declarações mais chocantes para a sua época. Imaginem a cena. Jesus diante de uma multidão, cercado por líderes religiosos que se consideravam o ápice da espiritualidade. Então, ele olha diretamente para eles e diz: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundície. Que palavras duras! Um sepulcro caiado. Pensem nisso. Uma tumba pintada de branco, bonita por fora, mas por dentro, cheia de morte e podridão. Jesus não estava medindo palavras. Ele estava denunciando a hipocrisia, a religiosidade de fachada. Aqueles homens eram aplaudidos em público por sua aparente devoção, mas seus corações estavam longe de Deus. Eles se preocupavam mais com as aparências do que com a justiça, a misericórdia e a fé. Essa mensagem é um alerta poderoso para nós hoje. Será que nossa vida espiritual é genuína? Ou estamos apenas pintando o exterior, enquanto o interior precisa de uma limpeza profunda? Jesus nos chama para uma fé autêntica, que começa de dentro para fora. Agora, vamos para outro momento de pura intensidade. Em Mateus capítulo 10, Jesus está enviando seus discípulos ao mundo, e ele não promete um caminho fácil. Pelo contrário, ele diz: Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Como assim? Jesus, o príncipe da paz, dizendo que não veio trazer paz? Essa frase é um paradoxo que nos força a pensar. A paz que o mundo oferece é a ausência de conflito, é a conveniência, é não balançar o barco. Mas a verdade do Evangelho, a verdade que Jesus representa, muitas vezes cria divisão. Ela nos força a tomar uma posição. Seguir a Cristo significa, por vezes, ir contra a corrente da família, dos amigos, da sociedade. A espada que ele traz é a espada da verdade, que separa o que é certo do que é conveniente, que separa a luz das trevas. Seguir a Cristo é uma decisão que exige coragem, que pode causar conflitos, mas que nos alinha com um propósito eterno. Ele nos convida a escolher o seu lado, mesmo que isso signifique enfrentar batalhas. A paz que ele oferece não é a ausência de luta, mas a certeza da sua presença no meio dela. E o que dizer sobre o custo de segui-lo? Jesus foi brutalmente honesto sobre isso. Ele não fez falsas promessas. Ele olhou para a multidão que o seguia e declarou: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo. Tomar a sua cruz. Que chamado radical! Naquela época, a cruz não era um acessório de moda. Era um instrumento de tortura e morte. Carregar a cruz significava caminhar em direção à própria execução. O que Jesus estava dizendo é que segui-lo requer a morte do nosso eu, a morte do nosso egoísmo, do nosso orgulho, dos nossos desejos que nos afastam de Deus. É uma entrega diária. Todos os dias acordamos e temos uma escolha: viver para nós mesmos ou viver para Ele. Tomar a nossa cruz é abraçar as dificuldades, os sacrifícios
e os desafios que vêm com a vida de fé, sabendo que estamos seguindo os passos do nosso Mestre. Não é um caminho de conforto, mas é o único caminho para a vida verdadeira e abundante. Continuando nossa jornada, encontramos talvez a declaração mais central de toda a fé cristã. Em João, capítulo 14, Tomé está confuso, perguntando para onde Jesus vai e como eles podem saber o caminho. A resposta de Jesus é direta, exclusiva e absolutamente poderosa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pensem na audácia dessa afirmação. Ele não disse, eu mostro um caminho, ou eu ensino uma verdade. Ele disse, eu sou. Ele se posicionou não como um guia, mas como o próprio destino. Em um mundo cheio de filosofias, religiões e gurus que oferecem múltiplos caminhos para a iluminação, Jesus traça uma linha clara. Ele se apresenta como a única ponte que pode reconectar a humanidade a Deus. Essa não é uma palavra de arrogância, mas uma palavra de amor e de resgate. Ele está dizendo, vocês estão perdidos? Eu sou o mapa. Vocês buscam a verdade? Eu sou a personificação dela. Vocês anseiam por vida plena? Eu sou a fonte dessa vida. É a declaração mais inclusiva no seu convite e a mais exclusiva na sua solução. E para aqueles que se sentem sobrecarregados, cansados, esgotados pela vida, Jesus tem palavras que são como um bálsamo, mas que também exigem uma ação forte da nossa parte. Em Mateus 11, ele faz um convite incrível. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. A palavra forte aqui é jugo. Um jugo era uma peça de madeira colocada sobre 2 bois para que eles pudessem arar juntos, dividindo o peso. Quando o mundo coloca um jugo sobre nós, o jugo da performance, da ansiedade, da culpa, ele nos esmaga. Jesus nos convida a tirar esse jugo pesado e a tomar o dele. Mas espere, trocar um fardo por outro? Sim, a diferença é que, no jugo de Cristo, não andamos sozinhos. Ele está do nosso lado, dividindo a carga. O jugo se torna suave e o fardo leve, não porque os problemas desaparecem, mas porque ele, o Mestre manso e humilde, está caminhando conosco, nos ensinando e nos dando a sua força. É um convite para trocarmos a nossa exaustão pela sua paz. Por fim, uma das mais duras advertências de Jesus, que fala diretamente sobre o perigo da indiferença. Na carta à igreja de Laodiceia, no livro do Apocalipse, Jesus diz, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Vomitar. Essa é, sem dúvida, uma das imagens mais fortes e repulsivas da Bíblia. O que provoca essa reação em Jesus? A mornidão espiritual, a apatia, a fé de meio termo. É aquela pessoa que vai à igreja, mas cujo coração não queima por Deus, que não é abertamente contra Cristo, fria, mas também não é apaixonadamente por Ele, quente. Ela está no meio, confortável, complacente. Para Jesus, essa indiferença é nauseante. Ele prefere alguém que seja honestamente contra Ele do que alguém que finja uma devoção que não sente. Essa palavra forte é um chamado ao despertar. Um chamado para sairmos da nossa zona de conforto espiritual e reacendermos a chama da paixão por Deus em nossos corações. Desde sepulcros caiados até a ameaça de vomitar os mornos, as palavras de Jesus nos desafiam a olhar para dentro, a avaliar a nossa autenticidade, a nossa coragem e a nossa devoção. Elas não foram ditas para nos condenar, mas para nos libertar. Libertar da hipocrisia, do medo, do egoísmo e da apatia. Elas são a prova do seu amor radical, um amor que se recusa a nos deixar como estamos. Qual dessas palavras mais impactou você hoje?
Deixe aqui nos comentários. Eu adoraria saber a sua opinião e continuar essa conversa. E se essa mensagem falou ao seu coração, não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar com alguém que precisa ouvir isso e, claro, de se inscrever no canal para não perder nossos próximos vídeos. Juntos podemos continuar a explorar a profundidade da Palavra de Deus. Muito obrigado por sua companhia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.